Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, nosso amigo Cícero D'Água, Roberto, prazer em tê-lo novamente aqui na nossa casa, aos internautas que nos acompanham, né, em especial ao João da Rua aí, ao defensor, talvez um dos únicos cidadãos hoje plenamente satisfeito aqui na nossa cidade, né, o nosso boa noite. Os colegas aqui já discorreram sobre alguns assuntos importantes, mas contudo eu não diria nem que eu não poderia, mas eu não conseguiria me calar-se. Eu particularmente, né, para saber das notícias, a gente procura aí o site da Prefeitura, o site endereço eletrônico da Câmara. Hoje a gente sabe, né, essa legislatura, o vereador Raimundo, o vereador Rivera deu uma continuidade, o vereador Eduardo, hoje a Câmara tem o site, tem aí o Twitter, né, e a gente consegue lá acompanhar e temos aí a sessão que é transmitida ao vivo, e a gente sabe que muitas pessoas assistem. Por outro lado, né, é um assunto que nos preocupa muito, é de que, contudo, a grande maioria das pessoas filtram as suas informações ou tomam conhecimento das suas informações, né, hoje pelo Jornal de Alumínio Regional e pelo Gazeta. Contudo, sinceramente, a gente fica meio preocupado com a atuação da imprensa na nossa cidade, que já foram desde acusações, né, de fatos que ressuscitaram, né. Eu lembro que o vereador Augusto ficou extremamente chateado, e essa casa também ficou pelo golpe baixo que estava indo, né. Só que de repente a gente viu a mesma flecha ferindo um jovem no Jornal de Alumínio, né, onde os fatos ainda são duvidosos. Eu sei que a responsabilidade lá não é do jornal, é da pessoa lá que escreveu. O vereador Eduardo, na época, debateu. E esse jovem aí, a família ficou transtornada com aqueles fatos, os amigos, enfim, aquelas pessoas. E, por outro lado, a gente vê aí o jornal, né, Gazeta, que é o que mais me preocupa. E mais preocupa por quê? Porque ele vem vendendo uma realidade que não existe. O vereador, eu acredito que ele está para ouvir elogios e está para ouvir reclamações, e eu nunca me esquivei de ouvir, como acredito que nenhum vereador aqui, né, inclusive aí o nosso amigo Cícero, que já foi vereador, acho que nunca passou um vereador aqui que se esquive das suas responsabilidades. Mas magoa quando você pega um jornal lá, né, e como o Eduardo falou muito bem, você fala aqui sobre educação, na semana que vem, misteriosamente, um jornal onde se sai poucos patrocínios, acaba vindo lá uma reportagem, olha, educação, referência na região, entrega de apostila, a educação vai fazer isso, enfim, aí põe uma última página lá, gratuitamente, Departamento de Educação, isso, aquilo, Departamento de Meio Ambiente, quer dizer, sabe, a gente fica na dúvida. E na semana passada, como foi bem dito, eu acredito que não seja o prefeito em razão de João da Rua, porque para ser por João da Rua é quem está andando na rua, né? E na verdade a gente vê que o governo saiu para as ruas agora com o governo itinerante, né? Então talvez seria João do Gabinete, João da Prefeitura, mas João da Rua eu acho que não seria o nome a ser exato. Eu só sei que o João da Rua, ele não nos preocupa. Se fosse um cidadão que de fato viesse, né, o Augusto citou bem aqui a questão da bananeira que foi plantada lá, até com uma forma de deboche também, porque foi colocada só pela foto, né, e a mais é que aquele buraco incomoda a população lá há muitos dias. Eu acho que todo vereador aqui nós iríamos, né, corar, e imediatamente a gente já iria aqui se reunir e tentar fazer uma força-tarefa. Mas não, nós vemos lá situações, olha, o prefeito está lá no gabinete, está trabalhando, está fazendo isso. Olha, lá na Câmara o vereador falou isso, mas olha, veja bem, viu, os vereadores esqueceram de votar. Tentando, meu povo, levar a população a esquecer que foi autorizado recentemente um aumento absurdo da questão da tarifa de ônibus, porque foi discutido um projeto aqui, e foi rejeitado um projeto quando da primeira apreciação, e de graça, quer dizer, tentando transmitir como fizeram aqui quando veio o CQC. Olha, foi a culpa de quem que trouxe o CQC. Mas ninguém focou na questão do erro das apostilas.
Então valia naquela hora para o jornal saber quem estava atuando, quem tinha trazido, quem não tinha, se tinha levado um burrinho lá na porta da prefeitura, não tinha. Mas eu não vi a mesma preocupação com relação aos erros e com relação à correção. Então são coisas que nos chateiam, que eu acho que, senhor presidente, nós temos que tomar providência de pelo menos se identificar e obrigar que esse jornal, porque o jornal, senão não é jornal, é informativo, né? O informativo sim, informativo do candidato à reeleição, informativo do doutor Alexandre, aí eu posso dizer lá tudo o que eu quiser, mas o jornal não, eu tenho um compromisso de dizer a verdade. Acho que o mínimo do bom senso que se espera é isso, que se diga a verdade. E a discussão que nós dissemos aqui foi justamente com relação lá, eu lembro que o vereador Rivera, o vereador Eduardo, só me engano aqui o Geraldo com o Jaime, foi discutida a relação dos auxiliares de creche. Ninguém estava falando da questão do reajuste. Quando sim foi suscitado, foi discutido, mas o tema que foi em debate foi a questão dos auxiliares de creche. Agora veja bem, o fato dos vereadores terem rejeitado e posteriormente terem aprovado e bem fundamentado a questão, esse fato era importante de ter trazido. Agora não tentar fazer uma cortina de fumaça, igual o ninja, né? Joga lá no chão a fumacinha e desaparece. É isso que se tenta fazer. É isso que se tenta fazer. Se tenta enganar a população através desse jornal, que é de uma origem duvidosa, os interesses. Porque eu não acredito. Você não vê o Datena, por exemplo, ele elogia, olha, a Dilma está sendo uma boa presidente do Ratinho, mas você vê, quando tem que bater, ele bate. Agora a gente não vê bater, a gente só vê lá, olha, prefeito está instalando uma luminária nova na rua Enio Fabiani 127. Tapou o buraco, não sei onde. Se reuniu com a Sabesp para tratar e pensar como vai solucionar os buracos. Enquanto isso, nós estamos lá, caindo nos buracos, sem qualquer solução. Então, o que a gente espera dessa imprensa é que traga a notícia como ela tem que ser trazida, né? Como o Jornal de Alumínio traz aí. Por quê? Porque senão a gente não tem outra conclusão, senão o prefeito está por detrás desse jornal. Eu não tenho outra conclusão, senão essa. Então é um fato preocupante, não porque nós somos cobrados, não, Eduardo, mas porque nós não somos cobrados da maneira como tem que ser cobrado e não é aquilo que foi dito. Isso que é o grande problema. E aí eu não tenho condição de pagar lá um valor para me pôr uma matéria para mim. Não tenho. E aí acabo sendo, não só eu, mas sendo prejudicado, como a cidade como um todo sendo prejudicada com relação a esse fato. Então, basicamente com relação à imprensa, né, reitero aqui o que foi dito e deixo essas palavras também, né, de minha parte. Agora eu gostaria de entrar no segundo assunto, com relação aos reajustes salariais. Olha, eu passei aqui na Câmara, segunda-feira, se eu não me engano, e a Câmara estava aberta, né, e me chamou a atenção que o sindicato estava fazendo uma reunião aqui na Câmara. Eu acredito aqui que, exceção do vereador Augusto, que alega, disse ter participado, qual dos colegas aqui foi convidado para estar aqui participando dessa Assembleia? Que tenha recebido um convite aqui? Nenhum de vocês, senhores. Só que se amanhã não der sorte, no momento oportuno, vereador, só que se amanhã, quando o sindicato for lá e não houver tratativas, aí nós vamos ser cobrados. São os vereadores. São os vereadores. Isso me preocupa. Isso me preocupa porque, de repente, eu achei, por exemplo, no ano passado que nós brigamos, eu fico com a sensação, talvez, será que eu não fui usado? Será que eu não servi? Será que a minha briga não valeu a pena pelo servidor? Eu vou continuar brigando, eu vou brigar pelo reajuste. Mas a gente fica muito chateado, né, de ter ficado em segundo plano, né? Porque eu vou começar a acreditar que pode ter conotação política essas brigas, quando não vem um reajuste. E aí a gente é obrigado, quando houver conotação política, a gente se retirar do assunto. Então fico a minha indignação, né? Estou aqui para brigar pelo servidor, vou brigar, mas que eu acho que esses assuntos do sindicato têm que ser bem conduzidos. E o sindicato tem a sua assessoria jurídica e sabe muito bem que se o prefeito não receber, não vai achar que o Antônio Hermílio recebe o bimbão, não. Assim, só chega lá, doutor Antônio, eu quero tratar sobre reajuste de funcionários. Não.
existe o Ministério do Trabalho, através da mesa redonda, existe todo um procedimento para se postular a database. Você vê aí o TRT da 15ª, que aparecia aqui, julgando inúmeros fatos com relação à greve, e a gente não vê. O prefeito, eu tenho certeza que já deve estar estudando com relação aos reajustes. Acho que o atraso é incorreto, essa questão do atraso, sem sombra de dúvida. Mas não adianta ficar fazendo reunião aqui com meia dúzia de gente do sindicato, depois jogar o pessoal na fogueira aí, jogar a turma, e sem tomar providências. Porque o ano passado foi provado que se precisasse brigar, o sindicato não tinha tomado as cautelas de interpelar a prefeitura com relação à database, marcar data redonda no Ministério do Trabalho e outras coisas. Então nós estamos aqui para brigar pelo servidor. E deixo aqui registrado um apelo de não ter sido convidado para essa reunião e nenhum dos meus pares aqui, com exceção do vereador Augusto, ter sido convidado. São essas minhas considerações, senhor presidente. Uma boa noite a todos.